Graça e paz, amados de Deus, você está no meio do seu nosso ponto teológico, estamos aí para mais um vídeo e estamos aí com a Teologia Sistemática Bíblica e Histórica de Robert Cover, da editora Shed Publicações, e eu quero trazer aqui as minhas impressões. Rapaz, essa Teologia Sistemática que é muito aí bem falada, bem quista, né? E para você que é inscrito no nosso canal aí, ou está chegando agora, está em dúvida se vale a pena ou não, nós vamos mostrar algumas coisas aí para você definir, para você tomar a sua decisão, perfeito? Em nome de Jesus. Então, desde já eu te peço, você que não é inscrito no nosso canal, caiu aqui de paraquedas, seja bem-vindo ao nosso canal, se inscreva aí se inscreva no nosso canal e ative o sininho para você receber as novidades. Não assista tão somente e vá embora, mas se inscreva, faça parte da família Point, né? Dê o like, ajude aí compartilhando este vídeo aí nos grupinhos de Facebook, WhatsApp, Telegram. Ajude aí a divulgar o canal, dê o like, comente para que o canal seja enganjado, né? O YouTube começa a compartilhar com outras pessoas. Ajuda a gente desta maneira, tá bom? E peço a você também, se você deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, né? Nós temos o grupo do WhatsApp para os apoiadores, né? Convidamos você, se você sente desejo e pode ser um apoiador do nosso canal, a partir de R$ 5 aqui abaixo, né, no link, nos comentários, tem o link do Apoia-se. Você entra lá, pode ser um apoiador mensal a partir de R$ 5, dentro das suas possibilidades, né, se você pode com 10, 15, enfim. E você fazendo isso, vamos colocar você no grupo do WhatsApp. Dentro em breve, quando batermos a meta financeira, vamos começar a sortear livros de teologia para os apoiadores todos os meses, perfeito? Então vamos lá. Robert Cover. Robert Cover, ele é um teólogo de suma importância, né? Vamos ver aqui uma apresentação aqui. Quem é esse Robert Cover, para você entender quem é o cara? Robert Cover é formado pelo Grace Theological Seminar. Fez estudos pós-doutorais na Universidade de Minnesota. Durante toda a vida adulta tem sido pregador, pastor e professor. Sua carreira como professor o levou ao Grace Theological Seminar, professor de Antigo Testamento e Hebraico, Faculdade e Escola Superior de Wheaton, professor adjunto de Bíblia e Teologia, e Trinity Evangelical Divinity School, professor e chefe da cadeira de Teologia. Então, para você ter uma ideia aqui, olha o que o nosso querido Warren Wiersbe falou a respeito dele. Ó. O Dr. Cover tem sido um tesouro internacional na igreja por anos e tem ajudado muitos de nós na caminhada e ministério pessoais. Como teólogo, ele é bíblico e equilibrado e está sempre nos lembrando de que a teologia é para a vida e não somente para o estudo. Ele crê que o teólogo deve desafiar e instruir, e ele cumpre esses ministérios de forma admirável. Tanto o pregador jovem quanto o veterano encontrarão esclarecimento e alimento nestas páginas, sem dúvida, né? Então vamos lá. Já vou antecipando aqui, mostrando, tem uma página aqui, agradecimentos. Um prólogo ao leitor, vamos pular isso aí, o famoso solo escritura. Vamos para o sumário. Cadê o sumário? Acho que eu pulei. Aqui, ó. Sumário aqui, ó. Conteúdo. Aqui, ó. Vamos lá. Ó, primeiramente, ó. Parte 1 vai se dividir, ó, a obra dele, ó. Teologia propriamente dita, Introdução e Doutrina de Deus. Parte 2, Antropologia, o homem como foi criado. Parte 3, Martiologia, o homem como pecador. Parte 4, Cristologia, pessoa e obra de Cristo, né, a partir da página 563. Parte 6, Eclesiologia, Igreja Local Universal, 1051. E a parte 7, Escatologia, Últimas Coisas, Indivíduo e Universo. É uma obra com mais de 1500 páginas, certo? Bibliografia lá no final. Então ele vai dar mais detalhes aqui, ó. Você pode parar o vídeo, se você quiser, para ver como que vai dividir. Não, que é a parte 1, teologia propriamente dita lá. Uma introdução à teologia cristã, assuntos preliminares para falar sobre Deus, termos especiais da conversa sobre Deus, porque as pessoas de fato creem em Deus, razões para crer em Deus, como Deus se revelou à humanidade, os nomes de Deus, enfim, bastante coisa, né? A trindade, da divindade na história bíblica cristã. Olha, plano de Deus, a obra divina da criação, o mundo dos espíritos invisíveis, seu lugar na criação, a parte 20, Satanás e os demônios, os espíritos criados e caídos,
Antropologia, ó, introdução à antropologia, origem e unidade da humanidade por meio da criação, a humanidade é a imagem de Deus. Então, são temas aí relevantes. Tá vendo? Depois você pode parar aí e ler a origem da alma. Todas as teorias sobre a origem da alma, né? Aqueles que acreditam que a alma é pré-existente, né? A humanidade caída no mundo, a martiologia. Tá vendo? Vocabulário comum e bíblico sobre o pecado. Né? Depois vem Cristologia, que é um tema bastante interessante. Preparo para a vinda de Cristo, a pré-existência de Cristo. Né? Antropotes, a natureza humana de Cristo. O nascimento virginal de Cristo. Então ele é um teólogo, né, conservador, ele vai seguir essa linha. Ele crê na encarnação, a natureza, o nascimento virginal de Jesus, entendeu? Ele não vai entrar, ele não vai defender nenhuma posição liberal, não. A ascensão de Cristo, introduzida no céu de Deus, ok? Parte 5, a centrologia, a doutrina da eleição, doutrina do chamado, a regeneração, a conversão, arrependimento. O que é a salvação? Ordo Salutis, ou a ordem da salvação. Claro, ele é calvinista, vai defender a ordem monergista, né? Mas ele vai apresentar também, né, outras ordens. Salvação por meio de Cristo somente. Estaria Cristo presente em religiões não cristãs. Depois eu separei, eu vou ler esse trecho aqui depois pra gente, pra vocês, tá? Separei esse trecho aqui. Estaria Cristo presente nas religiões não cristãs? O que ele tem a dizer sobre isso? Eclesiologia, definição de eclesiologia, palavra igreja e eclésia, as metáforas, imagens e ideias associadas à igreja. Interessante, né? Muitos detalhes sobre a igreja, o alicerce da igreja, o estabelecimento da igreja, a igreja em relação a Israel. Você pode parar o vídeo aí e ler cada detalhe que ele vai falar sobre a igreja. Certo? Depois vem a parte final, escatologia, né? Geralmente os sistemáticos deixam para o fim, muitos deles, para falar, obviamente, sobre o fim de todas as coisas, doutrina do juízo, morte, mortalidade e imortalidade, né? Interessante. Então, ok, elas 1000 anos de Apocalipse, ok, morte, mortalidade e imortalidade. Antes de entrar sobre essa possibilidade de salvação para outros povos pagãos, vamos ler um trechinho aqui dessa parte aqui, ó, 1322, morte e mortalidade. Vamos lá, 1322, ok, achei, 1334, morte, mortalidade e imortalidade. Vamos lá, a letra, né, um pouquinho, uma fonte um pouquinho menor do que a gente costuma ver nas outras sistemáticas, mas nada que te impeça de estudar. Vamos lá, compreende-se perfeitamente que a morte e suas consequências são de interesse amplo e atemporal. Quase tudo que se poderia derivar das escrituras, da filosofia e da experiência foi dito muitas e muitas vezes. Obviamente, um ramo da autodesignada ciência continua tentando resolver o mistério da morte. Há uma forma protestante da visão cristã da morte e do estado intermediário. Deixamos as pessoas interessadas em sua história lerem Charles Roger, August Strong, respeitando o ponto aqui, deixamos ler Charles Roger. August Strong dirigiu e resumiu os argumentos da visão protestante, racional, teológico, ético e histórico. Estou olhando para cerca de 50 livros dispostos em minha escrivania ou perto dela, todos relacionados a este assunto. Caramba! A fim de tratar da doutrina da morte de maneira adequada e não demasiadamente breve. Seguirei de perto o esboço do assunto fornecido pelo meu professor Alva McLean, cuja cuidadosa abordagem bíblica me serviu bem por todos esses anos antes de eu vir a conhecer ensaios, simpósios e monografias mais recentes, como alguns muitos antigos, não sendo de pouca importância a exposição de Calvino do erro do sono da alma dos tempos da Reforma.
É disponível em inglês na tradução de Beveridge dos Tratados de Calvino. Olha só. Exposição de Calvino do erro do som da alma. Ou seja, ele foi contra essa doutrina que está presente na doutrina adventista, né? A compreensão bíblica da natureza da morte na humanidade depende em parte do entendimento bíblico da natureza da humanidade. O contrário também é verdade. No tratamento da doutrina da humanidade, a antropologia, dedicamos o capítulo 4 aos aspectos não físicos da natureza humana, cujo subtítulo é A alma, suas características e funções distintas. E logo no começo do capítulo prometemos, quando esses estudos chegarem à escatologia, em conexão com a doutrina da morte e do estado intermediário, será necessário fazer um relato mais completo. Também citei a afirmação de James Boswell, do ser duplo do homem, e mencionei sua cuidadosa definição sobre o tema, repetida em parte aqui. Ele diz, é óbvio, e eu acrescento que os exaustivos volumes e colunas da chamada teologia bíblica de recentes gerações dizendo o contrário, nunca irão apagar o óbvio, que, de acordo com a Bíblia, o homem é uma entidade material e imaterial, corpo e alma, e que esses dois aspectos do homem não são logicamente distinguíveis, mas separáveis, de modo que na morte o homem não material vai para o reino invisível. Este é o claro pressuposto da Bíblia, do início ao fim, e tem sido a quase unânime opinião de cada vertente da Igreja e seus teólogos ortodoxos. Agostinho não citava seus mestres platônicos quando equacionou a morte do corpo, como a separação da alma do corpo, e caracterizou a morte como violenta ruptura dos dois elementos conjuntados e ligados em um ser humano, destinado a ser uma experiência cruel e não natural. Ele estava expressando que o próprio Jesus acreditava, quando nas palavras do Salmo 31,5 fez a última oração a Deus: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aí ele vai falar muitas outras coisas, né? Certo? Então eu separei só um trechinho aqui para daquele outro tema. Estaria Cristo presente nas religiões não cristãs? Olha o que diz aqui, na terceira página do capítulo. A salvação dos não evangelizados na teologia protestante histórica. Costuma-se dizer e escrever que os reformadores do século XVI não tinham nenhum interesse no evangelismo, apenas em estabelecer a igreja sã com doutrina verdadeiramente bíblica. Admitindo-se que as primeiras gerações, após 1517, estavam plenamente ocupadas com essas tarefas e se manterem vivas por tempo suficiente para executá-las, não é inteiramente verdade que alcançar os perdidos não fosse de seu interesse. Seu interesse pelos perdidos dava-se primeiramente aos perdidos, aos perdidos, né, que estavam por perto e que, como se percebeu corretamente, confiavam em rituais, vide as epístolas de Paulo aos Gálatas e aos Colossenses, e cerimônias, em vez de se apegarem ao favor imerecido de Cristo, que salva inteiramente pela graça na ocasião da fé em Cristo, fé ocasionada pela exposição à verdade. Os reformadores não eram diferentes de Paulo e dos outros apóstolos, que iam primeiro, e no caso de Pedro, ao menos quase sempre as ovelhas perdidas de Israel. Além disso, pelo lado da Igreja Católica, Colombo considerava-se um missionário aos índios, e não muito depois os puritanos do século XVII foram motivados não apenas pelo desejo de estabelecer um Estado democrático onde pudessem criar suas famílias de forma cristã, mas consideravam parte de sua incursão na selva o dever de evangelizar os nativos do Novo Mundo. Desde os tempos mais antigos, reconheceu-se cautelosamente a possibilidade de que alguns que nunca tenham ouvido o evangelho de qualquer fonte humana aprendem, não obstante, sobre Jesus e são salvos. A maioria dos luteranos ortodoxos nunca aceitou isso, mas os calvinistas reformados principais o têm afirmado consistentemente, ainda que com cuidadosa reserva. Olha só que interessante. Lutero afirmou que o homem tem a capacidade de apresentar um tipo de justiça que satisfaça as exigências da lei civil. Essa justiça preserva a ordem civil e permite que o mundo funcione. E Lutero elogiava os homens por ela. Ela podia ser encontrada entre os pagãos e os turcos, isto é, muçulmanos. Tratava-se da
virtude ensinada em certa medida encontrada em Aristóteles e Cícero. Mas isso não basta para a corte celestial, pois os padrões de Deus são mais elevados. Ainda hoje a teologia luterana mais estrita critica os calvinistas por verem possibilidade de salvação fora do curso habitual de se ouvir um pregador. Olha só, a Confissão de Fé de Westminster, refletindo a visão que remonta ao próprio Calvino, afirma. O que afirma? Visto não havia outro meio de salvação que o revelado no Evangelho, e visto que, segundo o método habitual da graça, que Deus estabeleceu, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Cristo incumbiu a igreja de ir por todo o mundo, etc. Então temos aí uma obra, caramba, com muitos detalhes interessantes. Eu particularmente nunca tinha lido nada a respeito dessa ideia de alguns calvinistas, nem todos, acharem que não era necessário evangelizar, porque algumas pessoas poderiam, talvez por conta dessa questão da predestinação, né? Se elas são predestinadas, não teria a necessidade de se ouvir o evangelho, né? Obviamente isso não está presente, pelo menos na Confissão de Fé de Westminster, né? Estamos aí. Então é isso aí. Diz para mim que se está no seu radar esta obra, Robert Courvey. Diz para mim, teologia sistemática bíblica, o que você acha dela, se você tem. Se você está procurando uma teologia sistemática para comprar, diz para mim se está no seu radar. Deus abençoe, dê o like, comente e até a próxima.